Prezados do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje falando a respeito de geração de energia solar fotovoltaica, nossa geração distribuída aqui. Então, a primeira coisa que tem que ser atentado é o seguinte: o medidor ele passa a ser um medidor bidirecional. Ele tem que ser um medidor compatível aqui para entender a leitura da energia consumida da concessionária, que é o código de leitura dele vai aparecer lá 03, ou a energia injetada na concessionária, que é o código 103. Então, pegando um exemplo bem tranquilo aqui, ó, uma situação aqui, lembrando, o gráfico aqui são valores instantâneos, tá, gente, ao longo do dia, mas a gente vai fazer a consideração aqui geral aqui em relação a quilowatts-hora. O que seria produzido em relação a essa unidade, né? Só para a efeito de compreensão aqui de como é que os valores se relacionam, tá? Não assusta com essa unidade agora não, porque isso aqui é watts por segundo mesmo, né? Que é instantâneo. Mas aqui a gente vai fazer uma consideração aqui considerando os quilowatts-hora aqui, joia? Então, do meu exemplo, a gente está com um consumo real no momento de 500 kWh. Só que, proporcional a isso, eu estou gerando os 500 kWh. Então, nesse momento, eu não estou injetando na concessionária, porque a energia gerada está toda suprindo aqui a energia consumida, mas eu não tenho a necessidade de consumir da concessionária. Então, gerando um saldo zero aqui, que para nós é bom, não é ruim, né? Porque é sinal que eu não preciso da concessionária e minha geração atende ao meu consumo. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer o seguinte: do meu consumo ele ser maior do que minha capacidade de geração. Então, eu estou gerando 500, estou consumindo 700. Repara que continua sendo a energia consumida primeiramente da energia gerada. Então, dos 500 que eu estou gerando, todos eles estão sendo absorvidos aqui no que eu estou consumindo. E ainda falta 200, aí é onde que eu pego 200 com a concessionária. Isso vai me gerar um saldo negativo. Se isso for mantido até o final do mês, eu não vou estar acumulando saldo positivo, saldo negativo eu consigo abater pagando a concessionária o valor correspondente de energia. Agora vamos pegar uma situação, né, que minha geração, ó, vamos pegar do exemplo da linha verde aqui, ó, no intervalo de 5 minutos aqui, pela incidência solar, umas 8h15, 8h20 mais ou menos, a minha geração ela dobrou de 500 para 1000. Vou colocar 1000 aqui. Olha o que aconteceu. Agora minha geração ela dá conta de suprir o consumo e me gera crédito. Estou injetando aqui, eu vou ter, se eu conseguir manter isso ao longo do mês, eu vou conseguir ter um saldo positivo. E esse saldo positivo é interessante por quê? Porque do mesmo jeito que o Sol tem uma oscilação ao longo do dia, né? Ele também oscila sua geração ao longo do ano. Então tem meses que tem mais incidência de Sol e eu vou conseguir gerar mais. Provavelmente nesses meses eu vou ter um saldo positivo. Em relação a alguns meses que a geração não é tão boa e que provavelmente nesses meses venha acontecer o seguinte: não é que meu consumo está aumentando, mas minha geração naquele mês ela está menor, me gerando um saldo negativo. Então isso tem que ser considerado para ao longo do ano o saldo positivo, né, o montante aí ser superior ao saldo negativo, né? Lembrando, a situação ideal é que a geração ela supra totalmente o meu consumo, sem necessariamente ter que gerar saldo positivo, certo? Até porque se o saldo ficar lá e você não fazer uso dele, você tá gerando sem ter um motivo específico. O que acontece? O que muita gente que está instalando o sistema solar está fazendo? Está fazendo o seguinte: está criando uma situação de geração que vai lhe gerar saldo no final do mês, né? Ele quer o saldo, só que ele quer visando fazer uso desse saldo. E como é que a pessoa consegue fazer uso desse saldo? Ela pega esse excedente aqui
da energia gerada, vamos falar assim. Repara que o excedente que eu estou falando não é do injetado, porque o injetado ele é abatido do consumido para virar saldo. Da energia que realmente é saldo, do que ficou excedente da geração, para poder ser utilizado em outras unidades consumidoras, de mesmo titularidade, né, da pessoa. Então, por exemplo, eu estou com... Vou dar um exemplo aqui. Tem um sítio. No sítio eu fiz a minha geração de energia solar, porque lá tem área de telhado, área aberta, enfim. Consegui colocar lá minha geração, só que a energia que eu gasto no sítio ela é pouca. Eu não gasto tanta energia por porte do meu sistema de geração, mas eu tenho uma casa na cidade. E essa casa na cidade, ela gasta bastante energia. Então, eu consigo, sendo a geração, né, no meu CPF ou no meu CNPJ, e da mesma forma, da residência da cidade está nas mesmas condições, ou mesmo CPF ou no meu CNPJ, eu consigo abater a energia gerada, o excedente, que é o saldo, que foi gerado lá no sítio, na casa da cidade. Então, é isso que acontece. Mas lembrando, tem que ser ainda de mesma concessionária. Não adianta eu ter, né, um sítio aqui em Minas Gerais e querer abater essa conta numa propriedade minha lá em São Paulo, por exemplo, que não é a mesma concessionária, né? Até então não está tendo o que a gente chama de portabilidade. Acredito que um dia a energia gerada, a geração distribuída, né, não só solar, mas de forma geral, né, eólica e afins aí, ela vai ser de tal forma que eu vou ter como usar esse saldo com portabilidade entre as concessionárias. Até então isso não acontece, mas eu já posso fazer o uso desse saldo dentro de uma mesma concessionária e dentro de uma mesma titularidade. Então, onde que às vezes torna viável. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ah, Guido, por que você não colocou na casa da cidade sua geração então, já que lá gasta mais energia? Joia, ótima pergunta. O que pode ser? Sombreamento. Às vezes a casa na cidade está em volta dos prédios lá, então a área dela lá, por mais que ela tenha uma área que daria para colocar a quantidade de módulos, né, os painéis solares, dá muito sombreamento. Então não teria uma geração efetiva. Há vários fatores que às vezes direcionam a geração ela ficar num determinado local. Não necessariamente o local que consome mais vai ser o local mais interessante para ter sua geração. É claro que se a gente só analisar por esse fator, é muito interessante onde consome mais ter a geração. Mas se a gente for considerar outros fatores, pode ser que outros fatores inviabilizam isso. Beleza? Então aqui é um comentário geral aqui, só recapitulando aqui, mostrando mais uma vez da planilha. Situações que podem ocorrer. A geração ela está equivalente ao consumo. Isso acontecendo vai dar a seguinte situação: eu não vou ter consumo da concessionária, eu não vou ter energia injetada na concessionária, mas eu também não vou ter saldo. E isso aqui é bom. Eu não depender da concessionária em questão de consumir energia dela, eu não injetar energia na concessionária, que é outra coisa que é questionado, é referente a essa tarifação, né? Como que vai ser tarifada a energia injetada? Porque isso tem que ser levado em consideração. Que imagina você injeta para a concessionária, mas a concessionária ela te devolve essa energia, entre aspas, só que cobrando um valor agregado, por ela estar de certa forma, fazendo uso dessa energia no momento que você não precisou dela. Seria mais ou menos assim. Beleza? Então tá. Outra situação aqui. Colocando que o consumo seja maior que a geração, que é onde passa a precisar da energia da concessionária, ou quando a sua geração ela consegue suprir o seu consumo.
e ainda sobra energia para ser enviada para a concessionária, que é o que normalmente é projetado nessas condições aí, para esse saldo poder ser utilizado futuramente em outras unidades consumidoras que não seja a unidade propriamente dita da geração, que é onde você consegue aumentar o consumo, levando em consideração que você vai estar batendo o consumo tanto do local da geração quanto o consumo de outras localidades. Beleza? É o que eu quero deixar para vocês aí. Forte abraço a todos. Valeu!